Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Por Trás da Lente. Sou o fotógrafo Pedro Alves e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma técnica fantástica para transformar essa foto nessa foto. Fica incrível, né? Então fica ligado. Antes de começar, eu quero falar para você não ficar decorando passo a passo, ficar tentando armazenar aí na sua mente todos os cliques, todas as ferramentas e valores que eu vou utilizando para cada uma das ferramentas aqui. E por que isso? O importante é você dominar as ferramentas e todas as técnicas de edição que o Photoshop te oferece. Isso é muito importante porque a hora que você for fazer nessa foto, e se você quiser utilizar essa foto, a textura de água que eu vou utilizar aqui, dá uma olhadinha aqui na descrição, você pode sim fazer o download e replicar nessa imagem que está aqui. Mas essa imagem ela tem uma iluminação dela, ela tem uma coloração dela, então não exatamente para a imagem que você vai fazer depois sua própria fotografia, vai aplicar esse efeito, vai funcionar exatamente da mesma forma, nos mesmos valores, nas mesmas ferramentas. Você vai ter que ajustar, porque a coloração da sua foto não é a mesma, a iluminação que está sendo utilizada para essa foto não é a mesma. Então você precisa, por isso, dominar as ferramentas do Photoshop e não simplesmente ficar replicando o passo a passo. E o segundo ponto e mais importante que eu quero trazer aqui para você também é: pense sempre no efeito que você quer criar na pós-produção já no momento do clique. Isso é de extrema importância, porque você tem que casar o conceito da pose, da expressão facial, do olhar da pessoa que você está fotografando, já pensando na pós-produção, na edição que você vai querer fazer naquela foto. Então, no momento do clique, já tenha em mente o que você quer para aquela foto. E dessa forma você vai direcionar o olhar da sua modelo, você vai direcionar a expressão facial, a expressão corporal, para que na pós-produção tudo fique realista. Isso é sempre o mais importante na pós-produção. Não deixar aquela foto que as pessoas olham e falam: nossa, isso daqui não é real, isso é fake, é o famoso fake na fotografia. Então, pensando desde o momento do clique e casando a pós-produção, você vai criar um efeito fantástico. Então, sem mais papo, vamos direto aqui. Estou com a foto aberta. Essa foto já está editada, feita tratamento de pele, tá? Coloração, tá tudo pronto, porque o objetivo é fazer o efeito do vidro molhado aqui com você. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou abrir então aquela foto do vidro, tá? Então vou vir aqui em arquivo, abrir, vou pegar aquela foto que já está salva aqui. Então você pode utilizar essa imagem, pegar qualquer outra imagem que você prefira aí. Então eu vou copiar ela, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, e vou colar sobre essa imagem, tá? Ah, Pedro, tampou tudo, obviamente. Agora eu vou mudar isso para que a imagem que está atrás apareça. E o que eu quero aqui? Eu quero que as partes escuras dessa foto sumam e fique somente a luz, tá? Então eu vou pegar o modo de mesclagem aqui e vou mudar para tela, tá? Para screen. Então isso vai fazer com que as partes claras continuem, mas as partes escuras desapareçam. Só que para isso eu vou ter que melhorar um pouco essa parte que está pegando escura, as luzes que estão aqui na parte escura dessa textura, dessa parte de água. Então eu vou pegar, vou dar 2 cliques aqui na camada, tá? E vou utilizar a função do Blend If nessa camada, não é na camada que está embaixo, mas sim nessa camada. Então, segurando o Alt, para deixar bem suave, eu vou tirar toda essa parte escura, tá vendo, ó? Como eu deixo muito mais suave aquela iluminação que está ali na foto. Então, dessa forma vai ficar muito melhor, tá? Só que ao mesmo tempo eu quero dar um realismo maior para as partes escuras também dessa foto. Então o que eu vou fazer? Eu quero adicionar um pouco de
profundidade na foto. E o que faz profundidade é a diferença entre iluminação. Então eu vou duplicar, Ctrl J, essa camada, tá? Só que agora eu quero escurecer. Para escurecer eu vou utilizar multiplicar, certo? Então, utilizando o multiplicar, eu consigo dar essa profundidade na foto. E da mesma forma, só que agora eu vou remover as partes claras aqui, porque eu quero escurecer. Segurando o Alt, eu vou levar esse para a esquerda, tá? Então, você pode ver aqui, ó, certo? Que o preto ainda tá lá, porque eu copiei ela. Então, eu vou trazer todo o preto para cá e vou tirar a parte clara, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer esse efeito aqui. Se eu não seguro o Alt, ele vem junto, tá? E aí fica muito forte. Por isso, segurando o Alt, eu faço uma transição mais suave com ela. Só que mesmo assim, ainda está muito forte. Eu quero uma profundidade mais nessa parte aqui do canto, tá? Para isso, vou utilizar máscara. Então, eu pego a máscara ali, posso inverter ela para tirar de toda a foto. E agora, utilizando aqui com a cor preta e branca, então apertando a letra X, eu volto aqui as cores para o preto e branco. Vou pegar aqui a ferramenta gradiente, né, ou degradê, e fazer aqui um ajuste da melhor forma, tá? Para criar essa profundidade. Então você pode fazer várias vezes, tá? Tá vendo? Cada vez que eu riscar aqui, ele vai trazer de uma forma, até você chegar no ponto onde você realmente quer que fique essa parte mais escura, tá? Então, para mim aqui está ok, só que essa parte esquerda aqui, né, a esquerda da modelo, direita aqui da foto que a gente está olhando, ainda está muito forte. Então eu vou pegar com o pincel, cor branca, tá? Vou deixar aqui tanto a opacidade quanto o fluxo em 100% e vou passar aqui do lado, tá? Para ganhar essa profundidade também nessa lateral. Aqui eu acho que pode ter um pouquinho mais também, só que não vai ficar muito forte, então eu vou diminuir o fluxo um pouco aqui, 15 tá bom, tá? Então eu vou passar aqui algumas vezes até ganhar o realismo que eu quero e até mesmo nos ajustes que eu preferir fazer na iluminação dessa foto. Posso trabalhar com pincel maior e menor, tá? Então vamos pensar sempre no realismo da imagem. Certo? Então aqui fiz toda a parte de profundidade da foto, já saí dessa foto original para essa foto, mas ainda não terminou, tá? O que eu preciso fazer aqui agora é criar um pouco de desfoque, porque se você olhar aqui, não faz muito sentido a foto inteira estar focada, porque se eu estou olhando ali para o vidro, aquilo vai criar um desfoque natural no resto da imagem. Então, para isso, tem uma ferramenta muito legal de desfoque aqui no Photoshop que eu vou aplicar na imagem da modelo. Então, para isso, eu vou duplicar essa imagem. Se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho uma cópia de reserva de segurança ali. Para que o efeito fique editável depois que eu fizer e quiser alterá-lo, eu vou converter essa imagem. Então, eu vou vir aqui em filtro, vou converter para filtro inteligente, tá? Então, esse filtro inteligente, quando eu fizer algum reajuste que eu queira fazer, vai ser possível fazer isso. Então, eu vou lá em filtro, galeria de desfoque, desfoque íris, tá? Então esse desfoque íris, ele vai fazer um desfoque, tá? Fora desse círculo, dessa elipse que está aqui no caso, mas que eu posso ajustar ele aqui, tá? Da maneira que eu quiser. Então eu vou deixar o desfoque da maneira que fique na região do rosto dela, tá? Então eu posso ir ajustando, vou deixá-lo aqui um pouco maior, tá? Do que o rosto dela. Certo? Vou aproximar um pouco mais. E aí, segurando o Alt, eu vou trazer esses pontinhos que são eles que vão delimitar a área de foco. Vejam só, quando eu trago ele para dentro, eu perco o foco fora deles e a hora que eu arrasto, eles vão trazendo o foco. Então eu vou ajustar aqui mais perto dos olhos. Tá? Só que daí esse olho, que é o olho esquerdo dela, eu quero um pouco mais desfocado. Então, segurando o Alt, eu posso mover eles individualmente. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui, vou trazer esse de cima, porque eu quero os olhos dela com bastante foco. E também o lábio, vou tirar um pouco de foco só do lábio inferior,
para trazer mais realismo para a foto, tá? E aí no círculo do meio aqui eu vou ajustar a quantidade, ó. Então eu posso ir colocando mais ou menos desfoque na foto e pensando sempre no realismo, tá? Então para mim aqui nesse ponto aqui em 32 está ok. Ainda posso subir um pouquinho para tirar um pouco mais de foco do lábio inferior dela, tá? Para que fique focado ali nos olhos. E se você quiser desfocar um pouco o geral, você pode utilizar esse campo de desfoque de campo, tá? Só que tá muito forte, ela perdeu totalmente ali o foco, certo? Então entre 1 e 2, 1 ficou ok, bem suave mesmo, tá? Senão ele vai tirar completamente o foco ali da imagem. Só apertar aqui ok. E já começamos a dar um realismo um pouco melhor. Para deixar ainda um pouco mais realista agora, eu vou aumentar um pouco o brilho nos olhos dela nessas áreas que já estão iluminadas pela foto. Então eu tenho uma luz, né, simulada vindo de fora, vou aumentar um pouquinho o brilho. E adivinha como que eu vou fazer isso? Usando a ferramenta favorita, que é curvas. Então vou criar uma camada de ajuste em curvas, olhando só para os olhos dela, tá? Ele vai clarear a imagem toda, mas o que me importa são os olhos. Vou Ctrl I, tirar de tudo e com o pincel, tá? Vou fazer um brilho maior aqui. Então eu estou em fluxo aqui de 15, vou deixar um fluxo de 49,50 aqui por cento, tá? E passar aqui nessa região que é para clarear, tá? Então essa é a região que eu quero que fique mais claro, não importa se está muito forte, certo? Eu vou ajustar depois. Vou tirar, colocando com X aqui, trazendo agora o fluxo para 100%, qualquer área que tenha ficado fora de onde eu quero clarear, de novo, pensando sempre no mais realista possível. Tiro o zoom para eu enxergar a imagem como um todo e vou ajustar agora a opacidade desse brilho nos olhos para que fique realista, tá? Posso até usar o brilho para aumentar o brilho aqui dentro dessa parte que já está com luz. Então pegando novamente o pincel branco, vou diminuir aqui a opacidade, o fluxo ali em 15, está em 17%, e vou aumentar esse brilho nas partes que já estão brilhando. E aí se ficou alguma coisa fora, inverto o pincel para a cor preta, tá? Fluxo em 100% e removo de áreas que eu não queira que isso fique aparecendo, tá? Vou ajustar só novamente aqui, que eu passei um pouco em cima do brilho, e vou voltar aqui na parte do brilho com o fluxo mais baixo para aumentar o brilho aqui na foto, certo? Então vejam que como faz diferença o olho dela iluminado, tá? Eu sempre gosto de fazer um antes e depois para ver se está forte, se não está, e dessa forma aí ajustando aqui o brilho nos olhos dela. Só que mesmo assim você nota que o brilho ficou em áreas escuras e não é isso que eu quero. Então se eu quero tirar o brilho que eu coloquei das áreas mais escuras, 2 cliques aqui na camada e eu vou trabalhar com Blend If aqui da camada que está abaixo, tá? Porque eu quero trabalhar nos olhos. E aí eu vou remover, né? Se eu vier nesse lado, eu removo as partes escuras, que não é o que eu quero remover das partes claras, tá? Então veja que eu vou trabalhar aqui. Deixa eu mostrar o outro olho aqui para vocês também. Aqui dá para ver os dois, certo? Então eu vou trabalhar com o brilho aqui dos olhos, deixar mais suave. Então, para deixar suave, trabalho aqui com o Alt e reduzo, tá? Então é um ajuste bem sutil, mas que deixa ainda mais realista o efeito que a gente está propondo a criar aqui, tá? Bom, agora eu vou fazer uma equivalência de coloração entre a foto das gotículas de água e a minha imagem, para que isso fique ainda mais realista e mostre realmente que não foi algo montado, que foi uma foto feita, um clique feito através do vidro. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma cópia da camada das gotículas de água, só que eu não quero ela com nenhum efeito que eu tenha colocado nela até o momento. Então, para tirar os efeitos dela, eu vou clicar com o botão direito e vou limpar o estilo da camada, certo? Então, ela vai voltar à sua original. Pedro, mas eu poderia abrir ela de novo? Sim, sem problema nenhum. Era só você
abrir novamente a foto aí. Não quero que ela seja aplicada em tudo, a coloração eu quero que seja apenas na modelo. Então eu vou trazer ela aqui para baixo, tá? Onde ela vai aplicar somente para baixo. E o que eu vou fazer? Se eu quero colorir, vou mudar a mesclagem de camada para colorir, certo? Vejam que ela fez uma coloração não muito idêntica, mas isso é natural. O que eu preciso fazer agora é, através do Blend If, modificar que a luz. Eu tenho que entender o que é a luz aqui, né? A luz, a cor, só vai pegar em áreas claras. Afinal, a parte escura não está recebendo luz, então ela não vai receber essa coloração. E é isso que você tem que ficar pensando conforme você vai dando seguimento à sua pós-produção. Pensa nisso, a luz só vai pegar em áreas claras, ela não vai pegar em áreas escuras, então as áreas escuras não mudarão de cor com a iluminação chegando. Então, para isso, 2 cliques na camada, vou pegar de novo ali o Blend If, certo? E vou tirar essa iluminação da foto, né, da modelo que está ali abaixo dela, das partes escuras. Então, ó, conforme eu for tirando aqui, tá? Vejam que ele vai tirando isso das partes escuras, mas eu não quero que ele seja forte desse jeito. Eu quero que ele seja bem, faça uma transição suave. Para fazer suave, segura o Alt, traz apenas a barrinha do canto direito, certo? Então, com isso, ó, eu já tiro a coloração original da foto, certo? E depois eu ainda posso ajustar com a opacidade dela, porque ficou muito branco. Mas, antes disso, eu vi que o batom dela, que era um vermelho bem bonito, acabou ficando um pouco mais sutil esse vermelho. Então, da mesma forma ali no ajuste do Blend If, vou voltar lá, ao invés da o cinza aqui significa iluminação, vou no canal vermelho, tá? E vou tirar o canal vermelho aqui também de forma suave, tá? Isso vai trazer até para a pele, porque a pele tem vermelho, certo? Um realismo maior ainda para o batom dela. E aí, se ficou muito forte, né? Como essa área dessa região do rosto dela está um pouco mais forte, posso reduzir aqui a opacidade, ou melhor ainda, né? Posso voltar lá, essa área é uma área clara. Posso utilizar o próprio Blend If aqui na parte dos cinzas, tá? E se eu for tirando aqui, certo? Eu vou aumentando, diminuindo a parte das áreas claras, tá? Então vejam, ó, eu vou tirando ou colocando essa área. Como eu quero uma transição mais suave, seguro o Alt e trago a transição ainda mais suave para o lado esquerdo. O preto veio um pouco, né? As partes escuras. E aí sim, vejam como a coloração agora casa muito mais da foto com a textura de águas de gotículas ali. Posso ajustar um pouquinho aqui a opacidade dela para ficar ainda mais realista. E agora sim eu estou com um realismo ainda maior. Para finalizar aqui agora, o que eu preciso é dar um pouco de desfoque nessas gotículas de água, porque a câmera não tem como criar foco em 2 planos. Imagina que aqui o vidro está à frente dela com o rosto atrás. Então as gotículas de água não podem ficar tão nítidas assim, já que os olhos dela estão nítidos. Para tirar essa nitidez, nas 2 camadas aqui que eu tenho as gotículas aparecendo, eu vou aplicar simplesmente um filtro de desfoque gaussiano, só que vai ser bem leve, tá? Se eu colocar muito, ó, eu vou sumir com as gotículas. Então, nesse que está na parte de fora, né, o que eu vou fazer? Vou deixar um pouco maior para dar essa impressão de embaçado, porque normalmente a sua respiração vai embaçar o vidro, né? Então, notem que eu aumentando aqui, eu vou embaçar um pouco mais as gotículas de água ali. Então, eu vou trabalhar aqui, acho que com 2, né? Ou até mesmo um pouquinho menos aqui, ó. 1,5, tá ok? E aí, nesses gotículas que estão aqui no meio do rosto dela, que estão nessa parte aqui, né? Nessa outra camada, vou aplicar também. Opa, tirei a visibilidade, não voltei das cores, né? Tem que voltar aqui. Vou tirar, só que menos. Então, vou lá em filtro, desfoque gaussiano, só que 1 é muito forte, tá vendo? Eu tô trabalhando agora ali próximo ao rosto dela, então vou dar um desfoque bem menor aqui, 0,6 vai ficar ok, tá? Então vejam, ó, como eu desfoquei pouca coisa, as gotículas de água ali,
próximas ao rosto dela. Eu acho que ficou até forte, 0,4, tá ok. Por isso que eu gosto de fazer sempre um antes e depois para ir acompanhando, tá? E ok, certo? E com isso saímos daquela foto, tá? Que foi feita em estúdio com esse efeito que dá a impressão de que ela está atrás de uma janela com um dia chuvoso olhando para fora. E se você, ao olhar o antes e depois, verificar, tá um pouco mais forte, eu quero um pouco mais suave, é só você vir novamente em todas as camadas aqui e ir ajustando o brilho, a opacidade, as cores, aquilo que você achar melhor para deixar ainda mais realista a sua imagem. Gostou? Achou legal esse efeito para deixar dias chuvosos em qualquer foto que você cria aí, seja no estúdio, seja numa fotografia externa, pensando sempre no realismo, na melhor pós-produção que você cria e as pessoas olharem e não bater o olho e falar isso é falso, não dá para fazer isso na realidade. Então você precisa sempre se atentar, olhar para que pareça que o clique que você deu foi o que realmente ficou para aquela foto e não ficar aparecendo pós-produção, não ficar aparecendo edição, tá bom? Então ficamos por aqui com essa dica. Faça aí, me marque para eu ver você colocando em prática todas as dicas que eu trago aqui para você, e fique ligado que toda semana tem vídeo novo aqui no Por Trás da Lente para você desenvolver ainda mais a sua pós-produção.